Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva. Seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a parábola do credor incompassível ou a parábola do servo mau. O que podemos aprender nessa parábola? O que podemos tirar de lição para pôr em prática em nossas vidas dessa parábola, desse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo? Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aqui embaixo, vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A parábola do credor incompassível é uma das parábolas de Jesus que está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35. O significado da parábola do credor incompassível revela a importância da misericórdia e do perdão, irmãos. Essa parábola também é conhecida como a parábola do servo ingrato ou a parábola do servo mau. Na parábola do credor, Jesus fala que o reino do céu pode ser comparado a um rei que desejava acertar as contas com seu servo. Um desses servos que lhe devia 10.000 talentos. Como o servo não tinha como pagar as contas, o rei mandou que ele, sua esposa e seus filhos fossem vendidos com tudo o que possuía, para que a dívida fosse quitada, irmãos. Então o servo prontamente se prostrou diante do rei, suplicou por misericórdia e disse: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo, como Mateus relata lá no capítulo 18, versículo 26. Diante do pedido do servo, o rei teve muita compaixão e cancelou a dívida e deixou-o livre. Depois disso, o servo, que teve a sua dívida perdoada, se encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele agarrou esse homem e começou a sufocá-lo, enquanto exigia o pagamento da dívida. Então o conservo se prostrou diante dele e implorou por misericórdia, mas o homem não teve compaixão do devedor e mandou que lançasse na prisão até que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que tinha acontecido, tão logo foram contar ao rei. Então o rei chamou o servo incompassível e lhe disse que ele também deveria ter usado de misericórdia com o seu conservo, da mesma forma como ele recebeu misericórdia antes. Indignado, o rei entregou aquele servo mau aos seus torturadores, até que ele pagasse sua dívida. Jesus termina a parábola do credor lançando e fazendo um importante alerta. Ele diz: assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. A parábola do credor incompassível, quando Jesus ele conta essa parábola, ele conta antes de deixar a Galileia e parte para a Pérea, um território da Judéia que ficava leste do Rio Jordão. A parábola do credor incompassível serviu de resposta a um questionamento de Pedro acerca do perdão, irmãos. Essa parábola, ela aparece num contexto em que Jesus trata da disciplina eclesiástica, especialmente com relação ao tratamento que deve ser dispensado a um irmão culpado, lá em Mateus 18, 15 ao 20, relata. Diante disso, o apóstolo Pedro perguntou a Jesus sobre quantas vezes deve perdoar a um irmão culpado. O apóstolo perguntou se ele deveria perdoar até 7 vezes aquele que lhe ofendesse. Mas Jesus indicou que o compromisso com o perdão deveria ser muito maior, a saber, 70 vezes 7. Mateus 18, 21 ao 22. Foi nesse ponto que Jesus introduziu a parábola do credor incompassível. Vamos para a explicação da parábola do credor incompassível para entendermos melhor.
Jesus, ele formulou uma narrativa com um elemento bastante familiares aos seus ouvintes. Ele fala de um Senhor poderoso, um rei, que chama seu servo para acertar as contas com ele. Esse servo, logicamente, parece ser um oficial de grande importância em seu reino. Talvez Jesus tivesse em mente os governadores da província que tinham o devedor ou o dever de cobrar os impostos reais e repassar o valor arrecadado ao rei. Isso pode explicar o tamanho da dívida do servo incompassível. O servo devia 10.000 talentos. Um talento era a mais alta unidade monetária da época. Um talento equivalia, no mínimo, 6.000 denários romanos, ou dracmas grega. Um denário ou uma dracma era uma soma paga como um salário pela jornada diária de um trabalhador. Isso significava que um operário, né, que operava precisaria de 10.000 semanas para ganhar só um talento. Então, mesmo para um administrador de província, a soma de 10.000 talentos era uma quantia impagável. Alguns comentaristas arriscam uma projeção do que significaria, né, uma quantia de 10.000 talentos na atualidade. Sugere uma montanha de, no mínimo, 10 milhões de dólares. Jesus explica como o servo incompassível acumulou uma dívida tão grande. Na verdade, esse detalhe não tem importância para a mensagem da parábola. O grande objetivo é mostrar que o servo tinha uma dívida a qual não podia pagar. O fator do rei ter ordenado que o servo devedor fosse vendido para o pagamento da dívida, juntamente com sua família e seus bens, está de acordo com o contexto histórico da época. Essa prática não era incomum naqueles tempos. Além disso, parece claro que mesmo essa ação pagaria apenas parte da dívida. Após tido sua dívida perdoada, Jesus diz que o servo incompassível também tinha um devedor, mas seu devedor lhe devia apenas 100 denários. Isso equivalia a 600 milímetros da dívida cancelada de 10.000 talentos que ele devia. Mesmo assim, ele não demonstrou compaixão e agiu com maldade para com seu devedor. A dívida era tão pequena, irmãos, que ele não tinha o direito de vender seu conservo para reaver valor. Mas legalmente, ele poderia exigir a prisão e submetê-lo a trabalho forçado para liquidar a dívida. Quando o rei soube disso, entregou o servo incompassível aos seus torturadores. O texto original usa o termo grego que indica oficiais designados pelos tribunais, cujas tarefa era torturar aqueles que tinham cometido crimes terríveis ao reino. Quando o rei diz que o servo incompassível deveria ser torturado até que a dívida fosse paga, obviamente isso significava que ele jamais escaparia de seu tormento. Isso porque sua dívida era impagável. O significado desta parábola do credor incompassível, vamos dar mais uma ênfase nela.
Como fica claro, queridos, a parábola do credor incompassivo ilustra o ensinamento de Jesus acerca de como devemos tratar a um irmão culpado, um irmão que nos deve. O significado principal dessa parábola é demonstrar a importância de ser e de ter um espírito generoso que está disposto a demonstrar misericórdia, perdão àqueles que lhe devem ou que lhe ofendem. A alta quantia da dívida que o rei perdoou ilustra a imensurável dívida do pecado de todos os homens que possuem diante de Deus. Ninguém seria capaz de pagar tamanha dívida, mas em Jesus Cristo, Deus perdoou todos os nossos deleitos, querido. Na cruz, lembra? Jesus não apenas pagou o preço pelo pecado de forma geral, mas quitou todos os nossos deleitos. Ele eliminou a culpa de cada um dos nossos irmãos, dos nossos atos particulares de pecado, querido. Ele perdoou. Então, o pecador perdoado deve sempre agir sobre a base da misericórdia perdoadora. No mínimo que se espera daquele que foi perdoado é que também demonstre perdão. Na verdade, um coração que não perdoa também é um coração que não é perdoado. Por isso, nesse ponto, deve haver muito, mas muito cuidado. Como diz William Hughes, observa que a parábola do credor incompassivo nos ensina que os homens só podem ter a certeza de que sua dívida foi cancelada se ele mesmo também cancelar as dívidas daqueles que estão endividados em relação a eles. Isso significa que eles só podem experimentar a certeza do perdão se estiverem dispostos a perdoar as ofensas cometidas contra ele. Além disso, por parte daquele que foi perdoado, jamais deveria ser difícil perdoar alguém, visto que a dívida que Deus lhe perdoou infinitamente, ela é maior do que aquela que os homens lhe devem. Um verdadeiro cristão, ele jamais deve ser ou se comportar como um credor incompassivo. Seu exemplo maior de perdão é a misericórdia e Cristo. Todos nós somos devedores de Deus. Mas, assim como Deus nos perdoa, devemos estar sujeitos, irmãos, a perdoar a todos aqueles que pecam contra nós. Esse perdão deve ser abundante. Não apenas 7 vezes mais, mas 70 vezes o 7.